Olá, vamos falar o que é ação penal pública, ação penal pública condicionada à representação e a ação privada. Ação penal pública são referentes àqueles crimes em que a lei considera de interesse maior. Lembre que aqui eu não estou falando para estudiosos de direito, para aqueles que estão se graduando em direito. Eu estou procurando fazer de uma forma mais simples possível para haver uma compreensão por parte dos detetives ou para alguém que está se iniciando nesse entendimento do que é inquérito policial e como trabalha a polícia, ok? Então, os crimes de ação penal pública são aqueles crimes em que há um interesse do Estado de fazer o seu combate, fazer a apuração e levar até um julgamento para fins de política criminal, para que esses crimes que incomodam a sociedade não voltem a se repetir. Mas que crimes são esses? Como que nós sabemos que é um crime de ação penal pública? O Código Penal, quando ele dá a tipificação de um crime, quando ele não fala nada sobre como se procede nessa ação, é ação pública. Por exemplo, o homicídio é clássico. Se você for no Código Penal e ver a tipificação de homicídio, lá ela não fala sobre a ação penal. Se ela não fala sobre a ação penal, essa ação penal é pública. E quando ocorre um homicídio, o delegado de polícia, imediatamente ele começa a tomar providência de polícia judiciária, sem ninguém pedir que ele o faça. Ele faz em virtude do próprio cargo, do próprio ofício. Proceder de ofício, o que é proceder de ofício? É em virtude do próprio cargo que ele ocupa. É um dever, uma das obrigações que a lei lhe impõe. Se ele não proceder, ele responde por crime e através de medidas administrativas, crime de prevaricação. Então, quando ocorre um homicídio, o delegado prontamente, ele sabendo por qualquer meio, não precisa, a vítima, não existe vítima nesse caso, a vítima está morta, mas ele pode saber por um boato, ele determina ou ele prontamente vai investigar esse fato, essa notícia. Tá certo? Um furto acontecido, às vezes o furto é informado através de um jornal. Se aquele caso, um furto é informado através de um jornal, pertence à circunscrição, lembra que nós falamos da circunscrição da área do delegado? Se ele sabe da ocorrência desse furto, através de qualquer meio de informação, através de uma notícia do jornal, ele determina que se apure através de uma ordem de serviço, ele determina que seu investigador vá até lá e faça o levantamento e se aquele crime realmente aconteceu, para iniciar uma investigação, um inquérito policial, ok? Agora, muitos falam o que seria ação pública condicionada à representação. A própria lei diz, nesses crimes, por exemplo, uma lesão corporal. Uma lesão corporal, se formos pegar o artigo da lesão corporal, ele está lá discriminado que somente se procede mediante representação. Vamos tirar aí a Lei Maria da Penha, que é uma exceção, que é uma lei especial, tá ok? A Lei Maria da Penha, uma lesão corporal, ela, com o decorrer do tempo, se entendeu que ela é de ação penal pública, pública incondicionada, tá certo? A gente fala pública incondicionada, porque não depende de nenhuma condição. Mas os demais casos de lesão corporal,
depende de representação, tá certo? O que é essa representação? O próprio interessado, ele chega perante a autoridade policial e requer: olha, delegado, eu fui vítima, aconteceu isso comigo, o autor é fulano de tal, eu quero que ele seja processado. E o que o delegado faz? Ele pega um termo próprio que fala, termo de declaração e representação, ou só um termo de representação, e coleta e coloca no papel essa manifestação de vontade da vítima. E é só a vítima ou um representante legalmente habilitado pode fazer isso, ok? Então, mas como que eu sei? Está na lei, lesão corporal, casos de ameaça, está lá. For lei integralmente, tem um tópico lá, somente se procede mediante representação. O estelionato, que antigamente independia de representação, que era ação penal pública, hoje em dia já depende de representação. Ah, mas o delegado está sabendo que fulano está aplicando o golpe, está fazendo estelionato. A vítima, o interessado, tem que ir até a delegacia de polícia e falar: olha, delegado, aconteceu isso comigo, eu tive esse prejuízo, o autor é fulano de tal, e eu quero que ele seja processado. E que o Ministério Público, posteriormente, intente ação penal contra ele. Se ele não falar, se não tiver isso num documento, o Ministério Público, nem o delegado e nem o Ministério Público pode dar andamento. O delegado instaurando inquérito e o Ministério Público fazendo a denúncia. Ok? Então, e ação privada? A ação privada é mais restrita. São os crimes em que é o indivíduo, na sua intimidade, que sofre. Os demais, os demais da população, os demais não têm essa competência de se sentir prejudicado. A lei considera que são delitos que repercutem apenas para o indivíduo. E nessas ocasiões precisa haver um requerimento, uma coisa mais formal. A própria vítima, o próprio ofendido, ele tem que fazer um requerimento expressamente solicitando a instauração dessa investigação. E digo mais, nas ações privadas o Ministério Público não tem competência para intentar a ação penal. É o próprio ofendido através de um advogado, no prazo de 6 meses, prazo decadencial, tá ok? Então, vamos entender direito: nas ações penais públicas, que independe de representação, qualquer um do povo pode levar ao delegado o conhecimento de um fato criminoso. Atentem os detetives. Os detetives podem levar ao conhecimento da autoridade policial um fato criminoso, ok? E isso no futuro a gente vai ver mais a miúde, mas precisa saber o tipo de crime em que ele pode levar ao conhecimento. Ele não é obrigado, conforme a lei dos detetives, mas ele pode. Tá ok? As ações que dependem de representação, o ofendido tem que solicitar ou por escrito ou verbalmente perante a autoridade policial. Se for verbalmente, o delegado vai pedir para que o escrivão reduza a termo, o que é termo? Escrito, reduza a escrito aquela vontade da vítima de ser instaurado o procedimento e ver o autor processado, ok? E ação privada é aquele que atinge unicamente ao indivíduo e que há uma restrição maior, que depende de um documento formal escrito para a instauração de um inquérito policial, e para uma ação penal depende
de um advogado constituído, ok? Já no próximo vídeo a gente vai comentar de que forma se procede na delegacia quando vem essas informações. Obrigada.